Vamos lá então, iniciando aqui então a nossa sexta-feira, fechando a nossa semana, estudo da Revista Espírita. Nós estamos iniciando o mês de agosto de 1860, começando pelos estudos dos boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e nós temos aqui uma coletânea bem interessante de boletins desse mês de agosto. Na verdade, né, boletins publicados na edição de agosto relativos aos meses de final do mês de junho e também o mês de julho. Bom dia, dona Miriam. Bom, iniciamos aqui, pequeno aviso, o escritório da Revista Espírita e o domicílio particular do Sr. Allan Kardec foram transferidos para a rua Santienne 59, passagem Santienne. Então, lembra mais uma vez que a Dora Encontre, ela trabalhou num documentário sobre a vida de Kardec, em que eles foram até Paris fazer ali uma filmagem sobre os endereços, né, que são importantes para a doutrina, e dentre elas ali, né, dentre esses endereços, esse aqui que foi o domicílio de Kardec. E é interessante que eles mostram ali a porta do apartamento, né, onde Kardec morava, era um sobrado, e ali um apartamento já habitado, né, por outras pessoas, que certamente não fazem nem ideia, né, da história daquele imóvel, né? Então simplesmente moram ali como se estivesse morando numa habitação qualquer, e de fato é uma habitação qualquer, né, mas traz ali todo esse trajeto de Kardec. Bom dia, Didman. Vamos lá, boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sexta-feira, 29 de junho de 1860, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 22 de junho. Leitura de uma carta do Dr. de Grambolon, antigo vice-cônsul da França, pedindo para ser admitido como membro correspondente em Havana, para onde irá brevemente. A sociedade o admite nessa condição, e como sua carta contém observações muito judiciosas sobre o espiritismo, requer inserção na revista. Comunicações diversas. Ali é só mais uma, né, daquelas pessoas interessadas em fazer parte da sociedade parisiense, trazendo ali as suas contribuições, né, de acordo com o conhecimento, com o local onde vivem, com as possibilidades. Comunicações diversas. Leitura de um ditado espontâneo recebido pela senhora Costel sobre as origens, assinado por Lázaro, Espírito Lázaro, né? Aquele mesmo do Novo Testamento. Relato de manifestações físicas espontâneas que ocorreram ultimamente na rua Desnoyers, noticiadas por vários jornais, lembrando fatos análogos que se passaram em 1849 na rua de Grèce. Alguns acrescentaram que os fatos ocorridos naquela rua resultavam de trapaças imaginadas pelo inquilino para rescindir o contrato de locação. Aqui nesse fato, né, são fenômenos de efeitos físicos, e Kardec depois vai trazer para nós a evocação desse espírito para poder trazer explicações. E nesse caso de 1849, na Rua Degré, era quando uma pessoa queria rescindir um contrato de aluguel, e aí então ela começou a simular uma assombração, né, um fenômeno dessa natureza naquela casa, para que ela pudesse então fazer essa rescisão. E aí então fatos semelhantes aconteceram, só que agora na Rua Desnoyers, e Kardec então vai ter a possibilidade de estudar com mais profundidade. O senhor de Grambolon, que é aquele vice-cônsul, disse a respeito que pode certificar a autenticidade desses fatos, referidos, aliás, pelo senhor de Merville, que tomou todas as informações necessárias para assegurar de sua realidade. Um sócio observa que, no caso, a afluência de curiosos
tinha se tornado tão incômoda para os interessados que eles se desembaraçaram levando a coisa à conta de malquerência. Temendo ver a casa deserta, o proprietário teve todo o interesse em não acreditar nas manifestações. Tal a razão do desmentido, muitas vezes dado a fatos dessa natureza. Então, o que Kardec chama atenção aqui na revista é que muitos desses fatos que são realmente legítimos de fenômenos de efeitos físicos acabam atraindo a atenção de tantos curiosos que, inclusive, criando ali uma situação de constrangimento que eles acabam depois negando. E o que Kardec chama atenção é que muitos desses fatos acontecem e acabam sendo depois, então, ignorados, ou mesmo acabam sendo escondidos para evitar esse tipo de situação. Estudos. Discussão sobre o mérito e a eficácia das provas do homem de bem, suportadas com vistas a proporcionar alívio aos espíritos sofredores e infelizes, a propósito de uma passagem da carta do Sr. Grand-Bologna. Então, vai falar ali desse trabalho. Então ele diz assim: a respeito, observa ele que a eficácia da prece, considerada como prova de simpatia e de comiseração, uma vez constatada, podem-se considerar as provas que nos impomos com esse objetivo como um testemunho análogo que deve produzir os mesmos efeitos que a prece. A intenção é tudo, nesse caso, e se deve encará-la como uma prece mais ardente ainda do que aquela que só consiste em palavras. Então aqui ele fala sobre a eficácia da prece como prova de simpatia e comiseração. E ele fala também aqui sobre o sentimento que é envolvido na prece, como prova de simpatia por esses espíritos em sofrimento. E depois ali nós vemos o retorno desses espíritos dizendo que realmente aquela prece teve um efeito positivo, teve um efeito ali de alívio das angústias que acabavam sofrendo. Segundo item de estudo, a senhora N expressa suas dúvidas quanto à identidade do espírito que lhe deu alguns conselhos na última sessão e que não considera aplicáveis. Roga seja perguntado por outro médium se o espírito que se comunicou é mesmo São Luís. Acrescenta que julgou ver, na natureza de suas reflexões, um sentimento pouco benevolente, que não se coaduna com a sua habitual mansuetude. Foi isso que lhe suscitou dúvidas. Interrogado a respeito por intermédio da senhora H, respondeu São Luís: sim, fui eu mesmo quem veio traçar aquelas linhas e vos dar um conselho. É injustamente que recebem mal os meus conselhos. É preciso que aquele que quer avançar na senda do bem saiba aceitar os conselhos e os avisos que se lhes dão, mesmo que firam o seu amor próprio. A marca de seu progresso consiste na maneira doce e humilde por que os recebe. Outrora, quando me encontrava na terra, não dei provas de grande humildade, submetendo-se sem murmurar às decisões da Igreja e mesmo às penitências que me impunha, por mais humilhantes que fossem. Sede, pois, dóceis e humildes, se não fordes orgulhosos. Aceitai os conselhos, tratai de corrigir-vos e progredireis. O Sr. T. observa que, em vida, nem sempre São Luís se submeteu à Igreja, visto ter lutado contra as suas pretensões. Responde São Luís: dizendo que me submeti às penitências impostas pelos chefes da Igreja, disse-vos a verdade, mas não vos disse que minha conduta tenha sido sempre irrepreensível. Fui um grande pecador perante Deus, embora os homens, mais tarde, me tenham concedido o glorioso título de santo. O Sr. Allan Kardec acrescenta que São Luís sempre se submeteu às decisões da Igreja no tocante aos dogmas, só lutou contra as pretensões de outra natureza. Então, lembrando aqui que São Luís tinha sido, então,
é o rei, se eu não me engano, é Luís IX, ou Luís IX, eu acho. E ele então era um rei francês, um rei muito benevolente, e que depois de desencarnação ele foi então canonizado, se tornando São Luís, né, esse santo tão reconhecido. E aqui então um pouco da história dele, né, que ele se coloca como o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele já disse isso, né, Kardec inclusive afirmou isso num dos boletins. E aí então ele teve, embora ele fosse um grande devoto da igreja, um rei católico, ele era um homem também que contestava muitas vezes decisões políticas feitas pela igreja, né, algumas injustiças que eram praticadas, o que é muito natural, já que era uma instituição que era dirigida por homens e, portanto, acabava falhando muitas vezes naquilo que lhe cabia como uma instituição de educação espiritual. Mas São Luís, então, ele, sendo um grande devoto, ele se submetia, principalmente quando era apontado as suas falhas morais, e ele então reconhecia essas falhas. Isso fez dele se apresentar exatamente com essa nobreza que ele traz hoje. Avançando um pouco mais, no terceiro item aqui dos estudos. Bom dia, Osmar. Perguntas sobre os conselhos de São Luís relativamente às experiências de manifestações físicas, aconselhando a sociedade a não se ocupar com elas. Né? Então aqui também vem o papel do dirigente espiritual da instituição, recomendando, né, aconselhando que a instituição siga por esse ou por aquele caminho. Nós observamos que não são determinações, mas são conselhos exatamente para fazer com que não se perca o foco. Principalmente lembrando que os efeitos físicos, que foram os fenômenos que chamaram a atenção de Kardec, de grande parte ali dos estudiosos do Espiritismo, eles surgiram com o objeto exatamente de despertar a curiosidade. Mas que o propósito maior da doutrina espírita era fazer com que os homens compreendessem a realidade espiritual, né, e também ali o fator moral que era necessário compreender para a própria evolução, e não simplesmente se dedicar às experiências de manifestações físicas, porque do contrário sairia desse campo fundamental da sociedade, que era divulgar a doutrina espírita, formar as suas bases, fazer com que todas as pessoas compreendessem o caminho de elevação espiritual e não se dedicasse a essas experiências que satisfazem, sem dúvida nenhuma, ali, né, ao aspecto científico, mas também vão ao encontro da curiosidade das pessoas que se aproximam, por exemplo, que se aproximariam, por exemplo, da sociedade muito mais para ver os fenômenos, para sentir ali aquela adrenalina de ver os fenômenos acontecendo, mas que de fato não trazia ali nenhum objetivo maior para transformar aquelas pessoas. Né? Então a sociedade, principalmente, que era a referência no mundo onde a doutrina espírita surgiu e também se propagava, deveria focar no seu propósito maior, que era realmente ser ali a porta de entrada dessa filosofia para o mundo. Né? Então São Luís trazia esse conselho e a gente vê o porquê da lógica desse conselho. Mas dá para a gente fazer um paralelo se nós criássemos, por exemplo, um grupo espírita e nós nos dedicássemos exclusivamente aos estudos das manifestações físicas. Qual seria exatamente o efeito doutrinário, né, o efeito da doutrina espírita sobre cada um de nós? A não ser ali compreender o mundo espiritual, né, ou melhor, ver ali a presença do mundo espiritual. Aí então nós entraríamos, né, naquele documentário que nós já conversamos várias vezes sobre eles, né, A Vida Além da Morte, onde nós tínhamos ali na Holanda apresentando aquele instituto que parecia muito mais uma universidade sobre mediunidade, em que se estudava fenômenos. Se estudavam fenômenos apenas. Então eram fenômenos de efeitos físicos, como trabalhar psicografia, como fazer o trabalho de cura, estudos variados sobre mediunidade, mas sem levar em conta o aspecto moralizador da mediunidade. Né? Então a gente vê ali que sim, é muito interessante, as pessoas se satisfazem com a curiosidade
de ver ali o fenômeno acontecendo, vendo a presença dos espíritos, mas absolutamente ineficaz no sentido de trabalhar o progresso moral das pessoas que participavam, né? Então a gente vê isso hoje na prática, assim como também várias outras instituições que trabalham focando apenas no estudo dos fenômenos, que é o caso, mais uma vez, né, também ali fazendo esse paralelo, desses grupos de pesquisadores, né, de caçadores de fantasmas, como costumam ali mostrar na televisão. Eu recentemente estava assistindo a um programa na televisão, e aí então, zapeando ali pelos canais, tinha ali caçadores de fantasmas. E aí então eles estavam naquele que é considerado, segundo o depoimento desses pesquisadores, né, se nós podemos chamar assim, esses pesquisadores eles estavam naquele que era chamado de a Meca dos Fenômenos, que era um hospital psiquiátrico nos Estados Unidos, e ali então o hospital já não existia mais, era tudo ali ruína, o hospital existiu ali por volta de 1920 até 1960, e aí então todos os caçadores de fantasmas dizem que o batismo realmente era eles estarem naquele local. E aí mostrou naquele episódio, né, eles estavam voltando com uma nova equipe, né, os coordenadores do trabalho, voltando com um novo grupo de pesquisadores para poder apresentar para eles, né? Então eles usavam todos os equipamentos, né? Então sensores de movimento, câmeras térmicas, medidores de campo eletromagnético, microfones, filmadoras e mais vários outros equipamentos, simplesmente para registrar a presença dos espíritos. Então ficava naquela adrenalina toda quando eles viam numa filmagem um vulto sendo registrado, né? Ou então um barulho que foi registrado. Então ali o objetivo é, para que exatamente eles estão trabalhando? O objetivo deles é constatar a presença dos espíritos. Mas e depois? Qual o propósito de você? Tá bom, você constatou, você sabe que aquele lugar é, entre aspas, assombrado, mas e daí? O que você pode tirar dessa informação? Então a gente vê exatamente o que é a curiosidade com relação aos fenômenos e o propósito maior da própria doutrina espírita, né? Que ela realmente tem ali um papel de uma filosofia de vida, um papel moralizador para auxiliar no progresso da humanidade e, consequentemente, no progresso do nosso próprio mundo. E não simplesmente ali estudar fenômenos. Item número 4, aqui dos nossos estudos, perguntas referentes à faculdade mediúnica nas crianças, a propósito das manifestações obtidas na última sessão pelo jovem N. Então, somente esse relato aqui. Cheguei a pesquisar aqui alguma coisa, mas eu não encontrei nada sobre esse fato, pelo menos naquilo que nós já estudamos, né? Vamos ver se mais para frente Kardec traz alguma informação sobre isso. Número 5, perguntas sobre manifestações da Rua Desnoyers, né, que são aquelas manifestações naquela residência, né, que nós vimos no início aqui do nosso boletim. Item número 6 dos estudos. 2 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro pela senhora Costel sobre a eletricidade do pensamento, assinado por Delphine de Gerardin, um espírito ali bastante presente e que mostra ali um conhecimento, né, que Kardec valoriza bastante. E o segundo pela senhora Lubre, né, lembrando aqui que muitos nomes não aparecem aqui na revista, né, então a gente teve a senhora Costel, que ela se identifica. A senhora Lubre já não fala qual é o nome dela. E aí então foi explicado que muitas pessoas preferem deixar os nomes ocultos, principalmente aqueles que são trabalhadores, são médiums da sociedade, para evitar que, né, sejam reconhecidos, né, porque tem pessoas que tinham ali posições dentro da sociedade e isso poderia trazer um certo constrangimento, então preferia manter esse anonimato. E Kardec aceitava isso sem nenhum problema. Então, segundo pela senhora Lubre, a propósito dos conselhos dados pelos espíritos, assinado por Paul, espírito familiar. Também aqui não temos esse conteúdo. Então, esse foi o boletim do dia 29 de junho de 1860. Sexta-feira, 6 de julho de 1860, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 29 de junho. Lembrando mais uma vez que nós temos ali a sessão geral e a sessão particular, e na sessão particular
eram tratados, né, muitas vezes ali questões administrativas da sociedade, enquanto que as sessões gerais admitiam convidados para participar daquele encontro, né? Então, portanto, era muito mais ali doutrinário. Então, leitura da ata e dos trabalhos da sessão do dia 29 de junho, comunicações diversas. O Sr. Arquil R. leu uma carta de Limoges, na qual o autor fala de um médium, amigo seu, que um espírito fez trabalhar de 8 a 9 horas por dia. Diz ele que esse espírito deve dar-lhe um meio infalível de assegurar-se da identidade dos espíritos e de jamais ser enganado. Então, um método infalível de saber quem é o espírito e de nunca ser enganado. Essa é a promessa feita por esse espírito. Mas lhe aconselha segredo sobre esse ponto e sobre suas comunicações em geral. O Sr. Allan Kardec observa a respeito que vê 3 motivos de suspeita nesse caso. O primeiro é a duração do trabalho imposto ao médium, o que é sempre um sinal de obsessão. Sem dúvida, os espíritos bons podem pedir ao médium que escreva, mas em geral não são imperativos e nada prescrevem de absoluto, nem quanto às horas, nem quanto à duração do trabalho. Ao contrário, detém o médium quando há excesso de zelo. Segundo, é o pretenso processo infalível para assegurar-se da identidade. E o terceiro, finalmente, a recomendação de guardar segredo. Se a receita fosse boa, ele não devia fazer mistério. Parece-lhe que o espírito quer apoderar-se do médium a fim de o manobrar à vontade, em favor da suposta infalibilidade de seu processo. Provavelmente teme que outros vejam as coisas às claras e frustrem suas manobras. Daí porque recomenda silêncio, a fim de não ter contraditores. É o meio de sempre ter razão. Né? Então aqui já mostra esse fato, né, que Kardec analisa dessa relação entre um médium e um espírito aqui, que nós vemos, né, sinais aqui bastante estranhos. Um médium trabalhar de 8 a 9 horas por dia, dá para a gente imaginar uma situação como essa? E além aqui também dessas fórmulas, né, de infalibilidade, e depois aqui também do segredo que ele determina ao médium. Né? Então todos os elementos aqui despertam a nossa desconfiança. Dalva, bom dia. Estudos. Evocação de François Arago pela senhorita H. São Luís responde que não é o médium que convém a esse espírito. Aconselha a escolher outro. Né? Então foi feita a evocação para que ele se manifestasse. São Luís se manifesta e pede para que outro médium seja ali o portador, né? Ou porta-voz desse espírito. Diversas perguntas são feitas sobre a aptidão especial dos médiuns para receber comunicações de tal ou qual espírito. A resposta é: um espírito vem de preferência a uma pessoa cujas ideias são simpáticas às que possui em vida. A relação de pensamentos entre o céu e a terra ainda maiores do que as existentes na terra. Então aqui a gente tem estudado com André Luiz, especial, né, no Evolução em Dois Mundos, os mecanismos da mediunidade, falando sobre ali a importância da sintonia entre o médium e o espírito, fazendo com que algumas comunicações sejam mais ou menos favoráveis de serem recebidas de acordo com a relação que existe entre esses dois. Segundo item de estudo. Pergunta proposta pelo Sr. Conde de Z sobre a distinção feita por certos sonâmbulos lúcidos que designam os homens por luz azul e as mulheres por luz branca. Indaga se o perispírito teria uma cor diferente conforme os sexos. A resposta do espírito interrogado: isso não tem nenhuma relação com o nosso mundo. É um fato puramente físico e depende da pessoa que vê. Entre os homens há os que, mesmo despertos, não veem certas cores ou as veem diretamente dos outros.
dá-se o mesmo com as pessoas adormecidas. Podem ver o que as outras não veem. Quarto item de estudos, lembrando que esses estudos que são mencionados aqui, eles provavelmente ali são debates que devem durar ali meia hora, 1 hora, 2 horas, né, em que eles vão conversando, e nessas conversas os espíritos então são evocados ou mesmo vêm ali comunicações espontâneas para trazer a opinião e dirimir essas dúvidas que vão sendo apresentadas, né? Então quando a gente lê esses pequenos resumos, a gente acaba ficando meio frustrados, né, porque imagina-se que isso, a gente gostaria de participar dessas situações, né, desses encontros, mas na verdade aqui é realmente um pequeno resumo, apenas a título de registro na ata da sociedade, mas que durante ali, na prática mesmo, nós temos ali então várias pessoas debatendo, conversando, os espíritos se comunicando, e aí o tempo vai avançando, né, até que eles então terminem aqui, né, encerrem esse assunto. Um terceiro tema que foi estudado também, só um instantinho que eu apertei o botão errado. Deixa eu ver aqui, segundo, terceiro, está aqui o terceiro item. 4 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro pela senhorita Rouet, do espírito que continua suas memórias. O segundo pelo senhor Didier, sobre a eletricidade espiritual, assinado por Lamennais. O terceiro pela senhora Costel, sobre as altas verdades do espiritismo, assinado por Lázaro. E o quarto pela senhorita Stefan, sobre a cada um a sua tarefa, assinado por Gustave Lenormand. Então aqui o registro do boletim do dia 6 de julho de 1860, naquela sessão particular. Muito bem, Tia Alcina trouxe para nós um grande beijo para a senhora Tia Alcina, seja bem-vinda sempre. Diz aqui para nós, né? A alegria chegou. A nossa moça que faz da sua vida a alegria de crianças em crescimento, alimentando de bons fluidos sensoriais a essas mentes ainda insolúveis que chegam com seus pais, por vezes ainda bem novinhos, e à medida em que crescem vão diluindo suas mentes, ainda perdidas por não conhecerem o essencial da vida, que é a sua razão de ser. Um espírito que chegou para melhorar a sua evolução nessa escola da vida, que é a sua morada de agora. E assim, a nossa e os nossos alinhadores dos melhores métodos de estudos, de diálogos proveitosos, de desenhos formados, nesse design que o aprendizado fez-se fazer em sua mente quando, na sua formação, ajudou em muito a mover situações ainda desajustadas de tantos meninos e meninas que chegaram e aos poucos foram se doando aos melhores aprendizados nessa deliciosa e prazerosa vontade de saber tudo sobre a doutrina, que só nos faz crescer e desenvolver a nossa melhor união com o plano maior, que sempre chega e acumula em suas mentes o melhor do caminho a ser percorrido durante sua vida. Feliz estou em sempre te rever aqui, trazendo a sua vontade de aprender e dividir com tantos irmãozinhos que precisam de ti, e de tantos que, como você, só querem o melhor para ser distribuído aos que já estão no aprendizado e aos novos que, com certeza, chegarão e com a melhor forma de ensinar e mostrar, através de tantos questionamentos, aos pouquinhos as incertezas serão sanadas e a verdade do Cristo sempre se fará presente onde tu e os teus amados ensinadores da melhor lição estiverem, assim dispostos e ativos para aconselhar e trazer a melhor forma de suprir tudo aquilo que ainda perdido será achado de forma padrão e lúdica com o que todos aprenderão. Feliz daquela criança, daquele adolescente que prioriza e está sempre conectada às melhores vozes dos estudos oferecidos por uma casa espírita com tanta coisa a trazer para aquele que precisa de todos vocês. Meu carinho, meu fraterno abraço, as melhores vibrações de amor
a esse grupo que nos dá essa vontade de estudar sempre. Viva a mocidade, sejam felizes. Tchau, Sina. Tá aí, Miriam, recadinho para você. Um beijo, tchau, Sina, muito obrigado. Né, Dídima também evangelizadora, todo mundo trabalhando firme e forte ali com a nossa garotada, com a nossa juventude, né? Coisa linda. Muito bem, muito bem. Vamos lá, avançando por aqui então. Sexta-feira, 13 de julho de 1860, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 6 de julho. O senhor Eugène de Porry, de Marsella, presta homenagem à sociedade com o seu novo poema, intitulado Linda, Legenda Gaulesa. A sociedade recorda seu encantador poema Urânia, exprimindo-lhe seus agradecimentos por lhe ter enviado a nova obra. A senhorita P. é encarregada pela sociedade de o relatar. Comunicações diversas. Primeiro, o Sr. S. transmite uma nota sobre um homem que, no ano passado, suicidou-se na rua Quincampoix a fim de isentar o filho do serviço militar, tornando-o filho único de mulher viúva. Pensa-se que sua evocação será instrutiva. Aqui só para a gente adiantar, né, porque era certamente uma novidade para quem lia esse boletim naquela época, mas para nós aqui a gente já tem a obra completa, fica fácil a gente fazer a correlação. Essa comunicação, esse homem que cometeu suicídio, a história dele se encontra aqui no nosso livro O Céu e o Inferno, na sessão, na segunda parte da sessão do capítulo 5º dos Suicidas, uma publicação chamada O Pai e o Recruta. E aqui só para fazer a introdução, né? No início da Guerra da Itália, em 1859, o negociante de Paris, pai de família, gozando da estima geral de todos os seus vizinhos, tinha um filho que foi chamado a ir defender a bandeira. Achando-se pela sua posição na impossibilidade de exonerá-lo do serviço militar, teve a ideia de se suicidar a fim de isentá-lo como filho único de viúva. Foi evocado um ano depois na Sociedade de Paris, a pedido de uma pessoa que o conhecera e que desejava conhecer o seu destino no mundo dos espíritos. Então aqui a gente viu então, o trabalho de Kardec dando aqui sequência nessas pesquisas, nessas investigações, para conhecer um pouco mais sobre o mundo espiritual. Porque o que nós vamos observar aqui, e vamos estudar isso oportunamente a respeito dos suicidas, é que existem diversas motivações. Quando nós olhamos, e é algo que eu sempre procuro trazer para vocês, quando nós olhamos do nosso lado aqui como encarnados, um determinado evento é, de um modo geral, fazer sempre ali aquela generalização. Por exemplo, no caso dos suicidas, nós temos hoje, nas nossas ciências, como é o caso da psiquiatria, nós temos ali os grupos de auxílio que procuram ajudar as famílias, ou as pessoas que trazem suas tendências. Então nós temos aqueles especialistas que estudam o suicídio. E aí então vão encaixando nesse grupo todos aqueles que praticam esse ato ou apresentam a tendência para o suicídio. E aí então quando nós olhamos do mundo espiritual a coisa é diferente, porque embora o ato tenha sido o mesmo, a motivação e as consequências vão se mostrar diferentes para cada indivíduo. Porque não é apenas o ato em si, e nós estudamos o ato, porque a dificuldade que nós observamos é aquele relato, a pessoa que comete o suicídio, ninguém sabe por quê. Muitas vezes ela tem ali uma vida equilibrada, aparentemente, tem uma vida estruturada, tem boas relações e de repente opta pelo suicídio. Então qual é a motivação que ela tem? Então a resposta é, nós não sabemos por quê. Mas aí então, quando nós olhamos da perspectiva espírita, nós temos então que, embora esses espíritos tenham apresentado ali uma tendência, cometido o ato e desencarnado, no mundo espiritual eles continuam vivos, continuam ali dando sequência no seu trabalho evolutivo
passando naturalmente por essa fase bastante dolorosa, mas eles vão trazer os seus relatos. Então vai perceber que nesse caso, qual é a motivação desse pai para cometer esse ato? Era para proteger o filho de uma guerra sanguinária, que certamente ali o filho corria um alto risco de desencarnar. Nós tivemos aqueles casos de suicídio por amor, aquele caso de suicídio por causa de um processo obsessivo, aquele caso de um suicídio por desilusão pela vida, o outro que traz ali uma grande frustração. Então nós vemos ali motivações diversas, que foi mais ou menos aquilo que nós estudamos também a respeito do aborto. E naquele documentário que eu recomendei para vocês, O Aborto dos Outros, né, um documentário bem interessante, mostra então ali que o aborto por si só, ele é um ato que sempre traz ali, né, uma grande preocupação, uma criminalização, traz ali uma dor muito grande para as pessoas e tudo mais. Mas qual é a motivação que cada um tem? E naquele documentário nós vimos, né, que várias mulheres então deram seu depoimento, cada uma trazendo ali uma motivação para o ato do aborto. Uma pelo desprezo pela vida, a outra porque era menor de idade porque sofreu um estupro, a outra porque o feto tinha anencefalia, e assim cada um trazendo ali a sua motivação. Então Kardec colocou aqui: pensa-se que a sua evocação será instrutiva. Exatamente por isso, porque não é simplesmente evocar um suicida para trazer o depoimento, mas é a motivação desse pai no ato do suicídio, que se consumou, para proteger o filho. Então, a princípio, olhando assim de um modo rápido, nós veremos aqui uma motivação nobre, embora o ato tenha sido ali dos mais desesperadores, né? Mas aqui, estudando então o céu e o inferno, nós temos o depoimento desse espírito. Para quem quiser depois acompanhar, é só dar uma chegadinha lá no capítulo 5 da segunda parte. Muito bem, número 2, segunda comunicação, que chega para nós também. Comunicações que chegaram à sociedade, não comunicações mediúnicas, né? Segundo, o senhor de Grand-Boulogne, aquele vice-cônsul da França, envia uma nota sobre o muçulmano Sheikh Ben Moloka, que acaba de falecer em Tunis, com 110 anos de idade e cuja vida foi notável pelos atos de caridade que realizou. Será evocado. Trata-se de uma conversa sobre a questão da longevidade. O senhor de Grand-Boulogne, que viveu muito tempo entre os árabes, diz que os exemplos dessa natureza não são muito raros entre eles, o que o leva a atribuí-lo à sobriedade. Ou seja, né, por que as pessoas vivem tanto nesse local? Por causa da sobriedade, né? Então, aquela vida equilibrada, aquela vida serena prolonga então a vida, né? Segundo a visão que ele apresenta. Conheceu um com cerca de 130 anos. O senhor Condizé diz que a Sibéria talvez seja a região onde a longevidade é mais frequente. A sobriedade e o clima, por certo, haverão de exercer grande influência sobre a duração da vida. Mas o que, sobretudo, deve contribuir para isso é a tranquilidade de espírito e a ausência de preocupações morais que, em geral, afetam as pessoas do mundo civilizado, consumindo-as prematuramente. Aqui também, como a gente já conversou outras vezes sobre isso, é aquele caso, né, em que nós reencarnamos e, geralmente, a grande maioria, na verdade, das pessoas, embora nós vejamos a desencarnação ocorrendo de um modo natural, né, as pessoas vão adoecendo, vão vivendo ali suas vidas e tudo mais, desencarnam. Então, quando nós olhamos a programação reencarnatória da grande maioria dos encarnados, nós vemos ali uma desencarnação precoce, pelo nosso modo de vida, né? Então, são os hábitos, são as substâncias que nós ingerimos, fazendo com que o nosso corpo adoeça com mais frequência, né? Então a gente percebe que a dinâmica da nossa vida em sociedade, principalmente atualmente, as pessoas vão desencarnando e nós percebemos que essas doenças que vão surgindo são consequências do modo de vida das pessoas. E isso nos leva a avaliar exatamente se a programação reencarnatória daquela pessoa previa, por exemplo, aqueles anos que ela viveu.
ou se não previa mais tempo se ela tivesse uma vida mais equilibrada. Então alguém que antecipa a sua desencarnação por esse modo desequilibrado foi o caso, por exemplo, do próprio André Luiz, que pela sua vida, né, pela a vida que ele teve desregrada e tudo mais, fez com que ele desencarnasse e depois fosse rotulado como um suicida inconsciente no plano espiritual. Então, quantos suicídios inconscientes acontecem no nosso mundo hoje por causa do nosso modo de viver, dos nossos hábitos? Temos ali fatores, né, que nos expõem a determinados riscos, como é o caso, por exemplo, atual da nossa pandemia, né, em que vemos ali pessoas que se arriscam, pessoas que abusam, né, dessa sorte, né, para continuarem aqui encarnados e acabam desencarnando precocemente. Então a pandemia foi, claro que ela é uma situação de maior risco, mas os nossos hábitos, né, de querer consumir, de querer viver os prazeres que o mundo vão oferecendo, qual é a porcentagem de espíritos que desencarnam precocemente? Então isso é importante a gente considerar, porque todos nós aqui, se tivéssemos uma vida tranquila e equilibrada, como foi o caso relatado, certamente nós teríamos uma longevidade maior. Então essa longevidade viria como tempo extra de vida, ou seria o tempo certo que nós simplesmente não aproveitamos, né? Então aqui, eis porque se encontram maiores velhices entre aqueles cujas vidas estão mais próximas da natureza. Angelina colocou o livro que criei semana passada, A Médium que ajudou o jovem, tinha 98 anos, viveu, que você citou, né? Viveu no Ceará, olha que legal, 98 anos, né? Muito bacana. Terceiro item das comunicações. O Sr. Allan Kardec relata um caso pessoal que mostra o desejo que experimentam certos espíritos de serem evocados, quando jamais o foram. Aproveitam as ocasiões propícias de se comunicar quando essas se apresentam, né? Então, casos aqui de espíritos que querem trazer ali o seu depoimento, querem tentar se comunicar com os seus entes queridos, né? Mas não tem essa oportunidade. E ali então acabam aproveitando quando lhes é permitido. Quarta comunicação. Vários membros comunicam o protesto publicado por diversos jornais pelo Sr. Lerible, antigo comerciante de carvão da Rua de Grèce, na casa do qual ocorreram, em 1849, notáveis manifestações cuja autenticidade tinha sido posta em dúvida. Então a gente falou sobre ele, né, que foi aquele caso em que objetos eram atirados na casa e supostamente eram fenômenos sobrenaturais que acabaram depois atribuindo ali a molecagem, né, de pessoas que faziam isso deliberadamente, né? Então aqui vários membros comunicam o protesto, né, dos jornais, dizendo que aqueles fatos eram realmente legítimos. Estudos. Exame crítico da dissertação de Lamennais sobre a eletricidade espiritual, feita na sessão de 6 de julho. O espírito explica e desenvolve pontos considerados obscuros. Então aqui mais uma vez, né, não basta apenas vir uma comunicação. Há necessidade então de compreender, já que o propósito da sociedade era um trabalho de estudos, portanto, sendo um trabalho de estudos, a comunicação não era simplesmente receber e absorver. Tinha ali também um propósito crítico, né, uma análise crítica daquela informação. E aí esse tema, então, Lamennais acabou então explicando melhor. 2. Evocação do suicida da rua Quincampoix, aquele do pai do recruta. 3. A evocação do espírito Gustave Lenormand, que nós vimos aqui anteriormente, deixa eu voltar um pouquinho, que foi aqui o que nós vimos aqui no boletim anterior. A cada um a sua tarefa, assinada por Gustave Lenormand, vindo pela senhorita Stéphane, né, uma comunicação espontânea que chegou. E 4, perguntas diversas sobre médiums. O 5º agora. 3 ditados são obtidos simultaneamente. O primeiro sobre o saber dos espíritos, assinado por Schemen. O segundo, continuação da eletricidade do pensamento,
assinado por Delphine de Girardin. O terceiro sobre a caridade, assinado por Lamennais, a propósito da nota lida sobre o muçulmano Sheikh Ben Moloka, aquele de 110 anos. Próximo boletim. Sociedade, 20 de julho de 1860, sexta-feira, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 13 de julho. O presidente fez observar que, desde algum tempo, tem negligenciado de ler, como fora combinado, o nome dos espíritos que reclamam assistência. Doravante, isso será feito em seguida à evocação geral. Então aqui, procedimento da sociedade para a leitura dos nomes dos espíritos que precisam ali de assistência, que pedem ajuda. Comunicações diversas. Aqui são comunicações externas, que chegam à sociedade por cartas. Leitura de 2 ditados obtidos pelo Sr. C., novo médium, um sobre as pretensões do homem, assinado por Macillon, e o outro sobre o futuro, assinado por São Luís. Pergunta o Sr. C. se, sobretudo neste último ditado, não existe algo que denote uma substituição de espírito, sem se levar em conta a sua própria opinião. Após uma leitura atenta, a sociedade reconhece na comunicação o cunho de uma incontestável superioridade, nada havendo que desminta o caráter de São Luís, concluindo que não pode emanar senão de um espírito elevado. Segundo, outro ditado sobre a experiência, obtido pela senhora Costel e assinado por Georges, um espírito que também costuma se manifestar com frequência na sociedade. O presidente anuncia que vários sócios novos fazem notáveis progressos como médiums de diversos gêneros. Aqui vale a pena um comentário, porque olha que interessante, as pessoas então se associam à sociedade parisiense e depois começam a contribuir, não apenas contribuição financeira, mas contribuição mediúnica também. E nesse caso as comunicações são recebidas em casa e depois enviadas para a sociedade para análise, para contribuição, para qualquer coisa assim. Então é muito interessante o que é relatado. O presidente, nesse caso Kardec, anuncia que vários sócios novos fazem notáveis progressos como médiuns de diversos gêneros. Convida-os a comunicar à sociedade os fatos que obtiverem. A sociedade é necessariamente limitada em seus trabalhos pelo tempo. Deve ser o centro a que chegarão os resultados obtidos nas reuniões particulares. Olha só que característica interessante isso. Então, pelo fato da sociedade trabalhar naquele tempo previsto, tem ali uma vez por semana, 2 vezes por semana nas suas reuniões com diversos objetivos. Nesse caso são as reuniões de um modo geral, mas nós temos ali aqueles encontros dentro da sociedade para desenvolver outras tarefas administrativas, organização de publicação de livros, questões burocráticas, enfim, tudo isso fora desse horário previsto para as reuniões públicas ou para essas reuniões particulares. Portanto, nós percebemos ali que existe uma limitação muito grande para a obtenção de comunicações do plano espiritual. E o que a gente percebe aqui também é que Kardec valoriza muito que quanto mais comunicações vierem, melhor, porque essas comunicações contribuirão mais ainda para o desenvolvimento da sociedade. Então, na verdade, ele coloca aqui para nós que a sociedade é necessariamente limitada em seus trabalhos pelo tempo. Deve ser o centro a que chegarão os resultados obtidos nas reuniões particulares. Então dá para a gente imaginar um desenho em que a sociedade se encontra no meio e vários outros centros particulares, que são esses grupos mediúnicos particulares, que acontecem em residências e tudo mais, vão recebendo as mensagens e alimentando a sociedade com essas informações para que possa então desenvolver esse material, desenvolver a doutrina, ou as bases da doutrina. E nós lembramos também que na própria conclusão do Livro dos Espíritos, existe ali a informação de que mais de 1000 comunicações foram utilizadas
para a elaboração do Livro dos Espíritos. Mais de 1000, quer dizer, de onde que vieram essas mais de 1000 comunicações? Aí vemos exatamente o trabalho que era feito por como se fosse uma cooperativa mediúnica, em que você tem ali um grupo central e você tem aqueles grupos periféricos que vão trabalhando. Olha só a rede, como era diferente o trabalho naquela época, né? Pois é, Miriam, muito legal isso tudo. A quantidade, né? Isso porque Kardec, ele publica para nós aqui, ele publica aquelas mensagens que são mais relevantes, mas dá para a gente imaginar a quantidade de mensagens que ele recebia e que elas ficavam ali, ou muitas vezes trazendo um conteúdo que já foi elaborado, alguma coisa parecida. Pois é, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada. Né? Bom dia, abraço. Vamos em frente. Então ele coloca assim para nós, né? Seria até egoísmo guardar para si trabalhos que podem ser úteis a todos. Aliás, é um meio de controle pelos esclarecimentos que podem suscitar, a menos que o médium esteja convencido da infalibilidade de suas comunicações ou tenha recebido, como de Limoges, a imposição de os manter secretos, o que certamente seria um mau augúrio e um duplo motivo de suspeita. Então aquele médium que recebe a comunicação em casa e depois manda para a sociedade é até uma forma do próprio médium se avaliar com relação ao trabalho que ele desenvolve, porque do contrário, ele ficaria com o seu trabalho e guardaria para si próprio, se vendo como alguém especial, alguém infalível, porque você não comunica com ninguém. Olha que coisa maravilhosa isso, né? Pois é, Andréa, Kardec tinha ali a missão dele era uma missão muito grandiosa, né? E para toda missão grandiosa, há necessidade de um missionário grandioso também. A primeira qualidade de um médium é a abnegação de todo amor próprio, como de toda falsa modéstia, pela simples razão de que, não sendo mais que um instrumento, não pode atribuir-se o mérito do que recebe de bem, nem se melindrar com a crítica do que pode ser mal. A sociedade é uma família, cujos membros, animados de recíproca benevolência, devem ser movidos pelo único desejo de instruir-se, banindo todo sentimento de personalismo e de rivalidade, se compreendem a doutrina como verdadeiros espíritas. A propósito, o Sr. C. deu muito bom exemplo e mostrou não ser desses médiuns que julgam nada mais ter a aprender, só porque recebem algumas comunicações assinadas por grandes nomes. Ao contrário, quanto mais imponentes os nomes, mais devemos temer ser joguete de espíritos enganadores. Terceiro, o Sr. Arquil R. leu uma carta relatando um fato curioso de manifestação espontânea ocorrido na prisão de Limoges, cuja realidade foi constatada pelo autor da carta, publicada adiante no artigo Variedades. Então, uma comunicação que chegou dentro de uma penitenciária, ou dentro de um presídio. Olha que interessante. Quarto, o Sr. Allan Kardec narra outro fato bizarro, que lhe foi relatado no ano passado, por um visitante cujo nome e endereço não se recorda, fonte a que, em consequência, não pode recorrer para o verificar. Eis do que se trata. Um médico crente em um seu amigo, que em nada acreditava, conversavam a respeito do espiritismo. Quando ele coloca, né, um crente, um médico crente no espiritismo, ele quis dizer, né? O primeiro disse ao outro: vou tentar uma prova. Ignoro se dará resultado. Em todo caso, não respondo por nada. Designai-me uma pessoa viva que vos seja muito simpática. Tendo o amigo indicado uma moça que reside numa cidade bastante afastada e que era igualmente conhecida do médico, este lhe disse: ide passear no jardim e observai o que se passa. Repito que é um ensaio que faço e que pode não produzir nada. Durante o passeio do amigo, ele evocou a jovem. Ao cabo de um quarto de hora, o amigo voltou e lhe disse: acabo de ver aquela pessoa.
estava vestida de branco. Aproximou-se de mim, apertou-me a mão e desapareceu em seguida. Mas o que é muito singular é que me deixou no dedo este anel. Imediatamente o médico enviou ao pai da moça o seguinte telegrama. Não me questionei, mas respondei-me sem demora e dizei o que fazia vossa filha às 3 horas e como estava vestida. A resposta foi esta. Às 3 horas minha filha estava comigo no salão, usava um vestido branco, adormeceu durante 15 a 20 minutos. Ao despertar, percebeu que não tinha mais o anel que usa habitualmente. Travou-se uma discussão sobre o fato, cujos diferentes graus de probabilidade e de improbabilidade foram examinados. Interrogado a respeito, São Luís responde: o fato da aparição é possível. O de transporte não o é menos, pelo perispírito de uma pessoa viva. Certamente, a Deus tudo é possível, mas ele não permite tais coisas, senão muito raramente. Um espírito desprendido pode fazer esses transportes mais facilmente. Quanto a vos dizer se o fato é verdadeiro, eu o ignoro. Mas ali então conseguiram, pelos próprios fatos, pelas informações coletadas, deu para ver o resultado. Nota: publicado o fato, se por acaso cair nas mãos da pessoa que o relatou, seremos gratos pelos esclarecimentos que houver por bem nos dar a respeito. Então Kardec esperava então que a própria moça trouxesse ele mais algumas informações. De repente uma lembrança, alguma coisa parecida. Porque nesse caso aqui a gente viu que o estudo que foi feito, o ensaio que foi feito, foi um ensaio incompleto. Foi feita a evocação, a pessoa foi vista, a moça adormeceu pelo relato do pai, e é o que eles têm de informação. Agora, o que ela, como protagonista da história, poderia relatar? Estudos. Perguntas sobre os espíritos que tomam nomes fictícios. Aqui provavelmente algum apelido que o espírito utiliza, para poder não se apresentar com o seu nome original. 2. Evocação do espírito da Rua Desnoyers. Mais uma vez, esse espírito da Rua Desnoyers foi aquele caso em que objetos, pedras, foram jogadas em cima de uma casa e ninguém sabia de quem era a autoria, mas para frente tem ali o relato dessa evocação. 3. São obtidos 5 ditados espontâneos. O primeiro de Lamennais, sobre uma retificação que pede da ata de sua comunicação sobre a caridade. O segundo, sobre as vítimas da Síria, assinado por Jean. Terceiro, sobre as aberrações da inteligência, assinado por Georges. O quarto, sobre os erros dos médiuns, assinado por Paul. E o quinto, sobre o concurso dos médiuns, assinado por Gustave Lenormand. Durante a sessão ouviram-se batidas muito distintas perto da senhorita Stefan. Era o espírito Gustave que, como disse, queria constrangê-la a escrever coisas com que ela pouco se importava. Pensou que era um meio de provocar perguntas que a obrigariam a vir à mesa, desejando ele mesmo dar uma comunicação por seu intermédio. Depois da sessão, numa comunicação particular, tendo perguntado a São Luís se ficara satisfeito, respondeu ele: sim e não. Errastes ao tolerar cochichos contínuos de certos membros, quando os espíritos são interrogados. Por vezes recebeis comunicações que exigem réplicas sérias de vossa parte, e respostas ainda mais sérias da parte dos espíritos evocados que, assim, ficais certos, ficarão descontentes. Daí nada pôde ser feito, porque o médium que escreve experimenta, por sua vez, graves distrações prejudiciais ao seu ministério. Há uma coisa a fazer: ler essas observações na próxima sessão, que serão compreendidas por todos os sócios. Dizei-lhes que aqui não é um gabinete para conversa. Assina então São Luís. Então aqui ele falava, sobre o prejuízo que é aquele, puxou a orelha ali,
ali é uma situação em que aquelas pessoas que não estão ali envolvidas diretamente com o trabalho, não sendo, por exemplo, os sócios da sociedade, são pessoas curiosas e, portanto, acabam ali depois se deslumbrando com o trabalho, né? Então acaba atrapalhando significativamente o desenvolvimento das tarefas. A mesma coisa para nós também, né? Muito bem, pessoal. Agora aqui então acabam os boletins. A gente tem aqui então concordância espírita e cristã. É uma carta que foi apresentada, né? Deixa eu ver aqui o tamanho dela. É uma carta longa que tem aqui, que não dá para a gente ler agora. Ou melhor, até daria para ler correndo, mas não é o nosso caso. Então a gente aproveita aqui, deixa eu dar uma olhadinha rápida. Dá para a gente ler, para a gente aproveitar então aqui o nosso tempo final. Kardec depois ele vai trazer para nós, de uma forma mais completa, aquela comunicação daquele pai suicida, né, que queria proteger o filho da guerra. Eu vou ler rapidamente aqui, porque lembrando sempre que quando nós estudamos o livro Céu e o Inferno, nessas comunicações, nessas entrevistas, nós vemos aqui Kardec trazendo para esse livro aquilo que é o mais importante na comunicação. Mas o que nós vamos encontrar na Revista Espírita é a comunicação completa. Então, fazendo ali uma comparação entre o texto da revista e o texto do Céu e Inferno, a gente vê que muitos trechos foram suprimidos. Exatamente porque ali era muito mais conversa que se desenvolvia na hora, né? Então vamos ver rapidinho aqui, nesses 10 minutos que faltam, só para a gente poder ver a mensagem aqui no geral. Então, o pai e o recruta. Então, lembrando sempre, né, que esse foi um caso de suicídio que teve como objetivo um ato nobre, embora desesperado e que trouxe ele certamente consequências, né? Mas ele visava o bem do filho. Então vamos lá. No início da Guerra da Itália, em 1859, o negociante de Paris, pai de família, gozando da estima geral de todos os seus vizinhos, tinha por filho que foi chamado a ir defender a bandeira. Achando-se pela sua posição na impossibilidade de exonerado do serviço militar, teve a ideia de se suicidar a fim de isentá-lo como filho único da viúva. Foi evocado um ano depois na Sociedade de Paris, a pedido de uma pessoa que o conhecera e que desejava conhecer seu destino no mundo dos espíritos. A São Luísa, então, a pergunta: tende a bondade de dizer-nos se podemos fazer a evocação do homem do qual acabamos de falar? Sim, ele ficará mesmo muito feliz, pois ficará pouco aliviado. Ficará um pouco aliviado. Evocação. Feita a evocação, então. Obrigado, sofro bastante, mas é justo. No entanto, ele me perdoará. Observação. O espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres regulares e mal formados. Depois da palavra, mas, ele para, né, quando ele coloca, né, sofro bastante, mas é justo. Então, depois da palavra mas, ele para, tenta em vão escrever e não faz senão alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que é a palavra Deus que ele não pôde escrever. Então ele devia colocar, né, sofro bastante, mas é justo. No entanto, ele me perdoará, fazendo uma referência aqui a Deus. Preenchei a lacuna que acabais de deixar. Sou indigno disso. Vós dizeis que sofreis, erraste sem dúvida ao vos suicidardes. Mas será o motivo que vos levou a esse ato não vos valeu nenhuma indulgência? Minha punição será menos longa, mas a ação prejudicada não é menos má. Poderíeis descrever-nos a punição que sofreis? Sofro duplamente. Em minha alma e em meu corpo. Sofro neste último, embora não o possuindo mais, como o amputado sofre no seu membro ausente. Vossa ação teve por único motivo vosso filho, e não foste solicitado por nenhuma outra causa? Ou seja, né, ele cometeu suicídio, era por isso mesmo? Não tinha nenhum outro motivo que o levava a isso?
Unicamente o amor paterno me guiou, mas me guiou mal. Em atenção a esse motivo, minha pena será abreviada. Então ali nós lembramos, né, que na matemática divina nós temos atenuantes e agravantes que nós não conhecemos. Nesse caso ele teve um atenuante, o motivo que o levou a esse ato. Errou, mas errou na tentativa de fazer algo nobre. Preverdes o fim dos vossos sofrimentos? Não conheço o fim deles, mas tenho certeza de que esse fim existe, o que é um alívio para mim. Há pouco não conseguistes escrever o nome de Deus. Contudo, nós vimos espíritos muito sofredores escrevê-lo. Isso faz parte da vossa punição? Eu poderei com grandes esforços de arrependimento. Pois bem, fazei grandes esforços e tentai escrevê-lo. Estamos convencidos de que, se conseguirdes, isso vos aliviará. O espírito acabou por escrever em caracteres irregulares, tremidos e muito grandes: Deus é bem bom. Nós vos agradecemos por terdes vindo ao nosso chamado e pediremos a Deus por vós, a fim de chamar a sua misericórdia sobre vós. Sim, por favor. São Luís. A São Luís agora, né? Tende a bondade de nos dar a vossa apreciação pessoal sobre o ato do espírito que acabamos de evocar. São Luís responde: esse espírito sofre justamente, pois não confiou em Deus, o que é uma falta sempre punível. A punição seria terrível e muito longa se ele não tivesse a seu favor o motivo louvável, que era o de impedir o filho de ir para a morte. Deus, que vê o fundo dos corações e que é justo, não o pune a não ser segundo suas obras. Observações. À primeira vista, esse suicídio parece desculpável, porque pode ser considerado como um ato de abnegação. Ele o é com efeito, mas não o é completamente. Assim como diz o espírito São Luís, faltou a esse espírito confiança em Deus. Por sua ação, impediu talvez o destino de seu filho de se cumprir. Primeiro, não é certo que este morresse na guerra, e talvez essa carreira devesse lhe fornecer a ocasião de fazer alguma coisa que teria sido útil para seu avanço. Sua intenção, sem dúvida, era boa, então isso lhe é acreditado. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas ela não impede o que é mal de ser mal. Sem isso, graças ao pensamento, poder-se-iam desculpar todas as más ações, e poder-se-ia mesmo matar sob o pretexto de fazer um favor. Uma mãe que mata o filho na crença de que o manda diretamente para o céu é menos culpada porque o faz com boa intenção? Com esse sistema, justificar-se-iam todos os crimes que um fanático cego fez cometer nas guerras de religião. Em princípio, o homem não tem o direito de dispor de sua vida, porque ela lhe foi dada em vista dos deveres que ele deveria realizar na terra, e é por isso que ele não deve abreviá-la voluntariamente sob nenhum pretexto. Como ele tem o seu livre-arbítrio, ninguém o pode impedir, mas ele sofre sempre suas consequências. O suicídio mais severamente punido é aquele que é realizado por desespero e com vistas a se libertar das misérias da vida, sendo essas misérias simultaneamente provas e expiações. Subtrair-se a elas é recuar diante da tarefa que se aceitara, às vezes mesmo diante da missão que se deveria cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Ele consiste também em tudo o que se faz com conhecimento de causa e que pode apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Não se pode comparar ao suicídio a dedicação daquele que se expõe a uma morte iminente para salvar seu semelhante. Primeiro, porque não há, nesse caso, nenhuma intenção premeditada de se subtrair à vida. E, em segundo lugar, não há perigo do qual a providência não possa nos tirar, se a hora de deixar a terra não chegou. A morte, se ocorreu em tais circunstâncias,
é um sacrifício meritório, pois é uma abnegação em benefício de outrem. Aí então ele traz aqui como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no Bem-aventurados dos Aflitos, certamente lá falando da morte prematura. Então aqui, esse texto vindo de uma forma um pouco mais resumida, mas Kardec então vai abordá-lo com mais profundidade. Precisamente, nós temos aqui esse artigo que é o próximo, artigo Concordância Espírita e Cristã, uma carta do Dr. Grand-Bologna, que é o vice-cônsul da França. Depois nós temos aqui uma outra carta, algumas tantas páginas depois, o Tropeiro da Rua Desnoyers, que é esse caso das cenas de feitiçaria no século XIX, título de um jornal. Depois nós temos aqui também aqui um texto um pouco longo, do fato, evocando o espírito. Depois aqui nós temos... Nossa, um texto bem longo. Conversas familiares de além-túmulo. Enfim, temos aqui então, para a gente poder encerrar, só vendo se eu não pulei nenhum título aqui por enquanto. Realmente aqui, quando a gente entrar nesse tropeiro da Rua Desnoyers aqui, a gente vai levar um bom tempo falando sobre ele. Bom tempo não, Talvez um estudo, dois estudos talvez. E depois o próximo artigo, Conversas familiares de além-túmulo, Tillorier, o físico. Depois... Só um instantinho, gente, paciência. O Suicida da Rua Quincampoix. Então vem a entrevista dele mesmo, falando sobre esse espírito. Então ele traz aqui algumas respostas. Kardec, acho que ele colocou aqui todo o texto. Depois vem no Variedades, o Prisioneiro de Limoges, que foi aquele caso que nós vimos da comunicação